Ni hao, pessoas que já estão cansadas de me verem falar sobre campos de concentração na China. Tudo bem com vocês? Primeiro eu quero agradecer quem me mandou esse vídeo, eu esqueci o teu nome, mas muito obrigado. Vão lá no meu Instagram, me mande sugestão de react lá na DM do Instagram, que eu sempre pego e sempre esqueço de agradecer as pessoas. E já deixa um like aí, um comentário, sei lá. Fala qualquer coisa aí para ajudar a espalhar o vídeo. E esse é o segundo vídeo que eu vejo nas duas últimas semanas a respeito desses campos de prisão, campo de concentração na China. Eu não conheço esse canal, mas vamos embora, né? Um campo de concentração é um centro de confinamento militar vigiado em todos os momentos, criado principalmente para encarcerar prisioneiros de guerra ou prisioneiros políticos. Esses são campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, né? Esse cara aqui do lado aqui é um soldado dos Estados Unidos. Os mais famosos, sem dúvidas, foram aqueles utilizados pelo regime nazi durante a época do Holocausto, com os campos de concentração passando para campos de extermínio. Mas por incrível que pareça... Vamos lá, né? Os mais famosos são esses porque aconteceram na Europa, né? Mas campos de concentração são usados nas colônias, na África, na Austrália, há muito tempo. Mas muito tempo. Os britânicos usaram muito campo de concentração na África. E aí a gente vai pegar essa foto que é muito interessante, né? Essa foto, na época, ela ficou famosa como se fosse um centro de reeducação uigur, ou campo de concentração, né? Na verdade, essa foto é de uma prisão normal, uma prisão comum. Esses caras estão presos lá porque cometeram um crime comum, e nesse dia estava rolando um evento sobre desradicalização religiosa. Do outro lado daquela cerca verde, estão os familiares desses caras que estão sentados aí. Essa prática ainda continua a ser feita em alguns países pelo mundo. No vídeo de hoje, então, vamos te contar a história dos campos de concentração da China. Vamos, conta pra nós aí, então. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like. Aí, como eu falei, já deixa o like aí, faz o que o cara pediu, deixa o like aí pra nós. Tá, gente? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os campos de concentração na China ou então sobre os campos de reeducação dos uigures. E a gente vai explicar por que inclusive existem dois nomes dados para o mesmo local e por que, né? que é um local tão problemático hoje dentro da geopolítica da China, o que inclusive em breve pode se tornar até um impeditivo para algum país fazer negócios com ela. Mas vamos falar disso no momento correto. Hoje eu estou com o Diego Black por trás das câmeras que vai me dar a meta de likes. Meta de like hoje eu quero 7.420. 7.420 likes. E vamos começar falando sobre quem são então os uigures, né? Eles são muçulmanos que habitam e inclusive são maioria na região autônoma de Xinjiang, que fica no noroeste da China e que faz fronteira com o Paquistão e o Afeganistão. A China... E o Cazaquistão, e o Quirguistão. E tem mais, na verdade, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 países que Xinjiang faz divisa, porque tem a Rússia e tem a Mongólia também. É muito grande. Por conta disso, ela faz fronteira com muitos países. Faz fronteira, por exemplo, com a Coreia do Norte, faz fronteira com a Rússia, faz fronteira com Afeganistão e Paquistão. Então, tipo, em cada local da China, a gente tem uma China totalmente diferente. A parte chinesa que fica no litoral, por exemplo, é uma parte que é chinesa há muitos milhares de anos. Esse local, não. Como assim, cara? É uma parte chinesa que há muitos milhares de anos. Até porque antes da dinastia Qin, que foi a última dinastia que caiu, tinha uma dinastia Manchu, né? Que teoricamente, não, tinha a dinastia Mongol, desculpa, tinha a dinastia Mongol, que não era chinesa. Local é um local que teve muito debate e inclusive no começo do século XX, que é o século passado, os uigures chegaram a declarar a independência daquele local para ser um país. Mas em 1949... logo depois que rola a Revolução Xinhai, que a China derruba a dinastia Qin em 1911, o Tibete anunciou a independência, Xinjiang anunciou a independência. A região passou a ser controlada pela China comunista, que na época voltou a agregar aquele local. Tanto é que recentemente a gente teve um interesse público da China, né, em tentar reaver alguns territórios que passaram a ser da Rússia depois que a União Soviética foi expandindo e pegou alguns territórios que eram chineses. Então algumas cidades que antigamente eram chinesas, que hoje são russas, poderiam voltar a ser chinesas. Então, mostra para nós uma fonte do que tu estás falando, porque tu está jogando um monte de informação aí na tela, dizendo que a China demonstrou interesse em recuperar cidades russas. Cadê? A última vez que teve alguma treta entre a Rússia e a China foi há mais de 30 anos, eles já acertaram, né, o que era deles. Tanto que, por exemplo, quem joga War 2, né, professor Rock, que ele tem lá o mapinha dele, Vladivostok fazia parte da China. Vladivostok é um negocinho bem pequeno, no mapa é gigante, no mapa de War. Mas assim, a China não tem... Hoje não tem nenhum
nenhum problema em pedir essas terras de volta. Eles já aceitaram que não é mais China, por enquanto, né? Então isso que ele está falando aí não condiz com a realidade. Isso vai acontecer com o tempo com quem tem ali fronteira, né? Então, oficialmente, Xinjiang é uma região autônoma da China. E aí o cara me mostra o Tibete. Pô, irmão. Ai, me ajuda a ajudar vocês também, né, minha gente? Tibete, que fica mais ao sul. O que isso significa? Que é uma região que tem um tipo de administração um pouco diferente e tem, como se diz no nome, né, uma autonomia. Ou seja, ela tem um poder diferente comparado com outros estados, porque justamente ela tem um contexto cultural diferente dos outros estados. Em décadas recentes, então, a região que era basicamente preenchida por muçulmanos presenciou uma imensa migração de chineses da etnia Han, que é uma das maiores etnias dentro da China. Os chineses é maior, né? 92, 94% da China é de etnia Han. E esse movimento de Hans para Xinjiang é porque a China queria desenvolver Xinjiang e desenvolver industrialmente, com agricultura. Lá tem muito óleo, tem muito gás, inclusive é por isso que os Estados Unidos têm um interesse muito grande que Xinjiang se separe da China, por exemplo, e também para diminuir o poder da China, né? Mas a ideia da China movimentar isso aí é tirar, porque assim, aqui onde eu moro, aqui no leste, é mais de 90% da população da China que mora. É mais de 1 bilhão de pessoas morando num pedaço de terra só. Então a China quer espalhar as pessoas pelo país também, até para não sobrecarregar onde a gente está aqui, né? Toda a infraestrutura que a gente está aqui. A etnia Han compõe cerca de 40% da população de Xinjiang, ou seja, foi realmente uma grande migração. Enquanto hoje os uigures ocupam 45%. E assim, isso é só em porcentagem, né? Em volume de gente, os uigures são 12 milhões de pessoas. Então o restante é, sei lá, 15 milhões. Não é tanta gente assim. A população atual dos uigures dentro da região de Xinjiang é de cerca de 12 milhões de pessoas. Foi o que eu falei. E desde que teve essa migração em massa dos chineses para dentro do território, a gente tem relatos dos uigures de uma repressão chinesa contra eles. O governo chinês, por outro lado, alega que desde os ataques de 11 de setembro de 2001... Essa foto é antiga, hein? O Licatinho ali do lado do Xi Jinping, lado esquerdo. Que aconteceram lá nos Estados Unidos, os uigures mantêm ligações diretas com o grupo responsável. E apesar de não haver qualquer evidência disso, eles mantêm esse discurso e por isso, inclusive, quando se fala, por exemplo, sobre um ataque feito contra um grupo uigur, normalmente na China ou o governo chinês fala sobre um ataque de repressão contra o terrorismo. Não, na verdade, os uigures eles tiveram contato com o que se tornaria a Al-Qaeda, né, lá nos anos 80 já. Porque quando a China abre, ali com Deng Xiaoping, as pessoas começam a viajar para fora da China, mais pessoas começam a viajar para fora, começam a ganhar mais dinheiro, e aí eles vão lá, esses muçulmanos radicalizados, se encontram ali com o pessoal do Afeganistão, são treinados, né, por quem que eles foram treinados, né, pela CIA, e eles voltam para a China, que esse movimento separatista, como ele mesmo disse, né, já estava rolando aí há mais de 100 anos, quer dizer, mais de 100 anos para agora, né, ali nos anos 80, já nos 80 anos. Eles voltam para a China e começam a fazer ataques terroristas. Isso é documentado. Isso tem documento dos Estados Unidos falando que eles tinham que treinar, né, que inclusive foram uigures para a Síria, por exemplo, nos últimos anos. Tem muito uigur lutando com o ISIS, ao lado do ISIS na Síria, por conta dessa radicalização daqui, né? Eles saíram daqui, fugiram da China e foram para a Síria. Que acredita que eles tenham ligações com esse grupo que fez o 11 de setembro. Desde então, qualquer tipo de atividade e prática comercial, cultural e religiosa que seja dos uigures foram aos poucos sendo suprimidas e de alguma forma proibidas pelo Estado chinês. E tudo isso tem um ponto de virada importante que foram os anos 90, quando a gente teve ali uma onda de protestos nas ruas dos uigures reclamando da nova repressão chinesa. E também um momento importante foi pouco antes, algumas semanas antes de começar as Olimpíadas de Pequim em 2008. Pô, tem um monte de vídeo aí dos caras celebrando o Ramadã. Uma amiga minha foi para lá, né? Beijo, Carolina. Foi lá para Xinjiang e filmou as mesquitas, sabe? As mesquitas chamando as pessoas para reza às 5 horas da tarde, sabe? Assim. Quando eles aproveitaram toda a mídia do mundo que estava por lá para poder ir para a rua protestar por conta daquela condição. Então, logo em seguida, no ano seguinte... Essa imagem aí que eles estão segurando, que essas senhoras estão segurando, é do movimento separatista do Turquestão do Leste, que é como eles chamam o Xinjiang. Esse grupo era um grupo terrorista até 2020, acho, 2020, 2019, né? Mas aí os Estados Unidos magicamente falou, não, vocês não são mais um grupo terrorista. Por quê? Porque agora os Estados Unidos trabalham com esse grupo. Os Estados Unidos criaram lá o Congresso Mundial Uigur, que é sediado em Washington, inclusive um dos caras que trabalha para esse Congresso Mundial Uigur, que ele é grande no Twitter,
Ele postou uma foto em Washington, ele escreveu, né? Há 2 anos que eu vim para os Estados Unidos e há 2 anos que eu vim trabalhar para a CIA. Esse é o nível, cara, da parada. No dia 5 de julho de 2009, em Urumqi, a capital da província de Xinjiang, cerca de 1.000 uigures saíram para as ruas para protestar. O motivo teria sido uma briga no sul da China, alguns dias antes, onde 2 trabalhadores que seriam uigures teriam perdido a vida numa briga que tiveram por conta de direito que eles tinham trabalhista e tudo mais. Então a galera foi para a rua para poder protestar, como uma forma também de empatia pelo que tinha acontecido, e era para ser um protesto pacífico que começou com um número de 1.000 pessoas, mas que foi aumentando por conta da violência. O protesto acabou com 197 vítimas oficiais e 1.721 feridos, sendo a maioria muçulmana e a minoria Han ou não muçulmana, ou seja, o local que é preenchido basicamente meio a meio, né, teve uma maioria ali de pessoas que acabaram sendo atingidas, perderam a vida ou então foram feridas. Por quê? Porque tinha um alvo naquele dia. Inclusive o Congresso Mundial Uigur alegou que naquele dia o número de vítimas oficial é de cerca de 600 pessoas. Esse Congresso Mundial Uigur que é bancado pelo governo dos Estados Unidos, sediado em Washington. Mas assim, com certeza é isento. Então os dois números já mostram uma diferença de leitura dos uigures para a forma de leitura do governo chinês, né? E também nesse dia cerca de 1.500 pessoas foram presas. Inclusive das 1.500 pessoas que foram presas... Isso aí é Hong Kong, hein? Isso aí não é Xinjiang. E olha que mágico, né? As bandeiras dos Estados Unidos... Nossa, assim, que coincidência, né? Os caras balançando bandeira dos Estados Unidos. Mas eu tenho quase certeza que isso aí é Hong Kong no Victoria Harbour. 9 foram executadas em novembro de 2009 ainda, e 26 receberam sentenças de morte. E isso aqui obviamente foi um grande escândalo dentro da China, e após esse acontecimento, os uigures passaram a sofrer ainda mais discriminação. Os campos de concentração que a gente vai falar não são campos de concentração que são confirmados pelo governo chinês. Quem traz essas notícias e essas alegações são órgãos importantes como o governo de alguns países que a gente já vai citar, e por exemplo a BBC de Londres, que fez ali uma grande matéria sobre, né, e reuniu mais de 3.000 fotos de pessoas que estão presas nesses locais. Assim, esses campos de reeducação, eles estão no que eles chamam aqui de livro branco, né? Que são os documentos que o governo libera de tempos em tempos. E tava lá os campos, sabe? Não era segredo. Tava literalmente nos documentos oficiais do governo. Os campos de reeducação. E também reuniu o testemunho de outras várias pessoas, né? Esse da BBC aí, que eles pegaram 3.000 fotos de uigures que tinham sido presos e tal, tem foto de ator chinês. Tipo ator no nível Jet Li, assim, só que grande aqui na China, né? Aí a galera começou a ridicularizar porque primeiro tinha erro de chinês, na escrita chinesa, né? E tinha foto de atores chineses, como presos em Xinjiang. E segundo essa matéria, desde 2014, o governo chinês de Xi Jinping tem feito algumas políticas que ajudaram a prender milhares de uigures ou até 1 milhão de uigures, inclusive, se for oficializado, a detenção em maior escala de uma minoria étnica ou religiosa desde a Segunda Guerra Mundial. Meu amigo, aí a gente voltou para aquela foto que eu já expliquei, né? Nesses campos, eles seriam submetidos a trabalhos forçados. Aí volta para essa foto aí que eu já expliquei, que é de uma prisão normal, né? Pô, aí é isso que dá. Os caras vão fazer esses vídeos socado da ideologia estadunidense, professor rock da vida, e não assiste os meus, né? O maluco que criou essa história de 1 milhão de uigures, o trabalho do cara, que infelizmente eu perdi o meu tempo para ler, diz que tem de 100 mil pessoas a 1 milhão de pessoas presas. Pessoas, ele nunca falou uigures, porque o trabalho dele era sobre prisões em Xinjiang, sobre quantidade de pessoas presas em Xinjiang. Esse cara, inclusive, não fala chinês, ele não lê chinês, ele não lê uigur. Ele também não fala uigur. Então, era sempre entre 100 mil e 1 milhão. Uma mulher que trabalhava para uma terceirizada da ONU, pegou esse número, foi lá na ONU e falou que tem 1 milhão de uigures presos. A mídia inteira, Reuters, BBC, France Press, essas agências grandes pegaram isso e falaram: a China tem um campo de concentração com 1 milhão de uigures presos. Esse mesmo cara que criou esse 100 mil a 1 milhão, já falou que tem mais de 2 milhões, mais de 3 milhões. Nem ele mais fala desse 1 milhão, porque ele já começou a chutar uns números tirados da bunda dele.
proibição de práticas religiosas, que seria algo que inclusive é o motivo inicial de tudo, né? Doutrinação política e também cultural, e em caso de desobediência, e aqui a desobediência pode ser, por exemplo, deixar uma barba crescer por um movimento cultural e religioso. Eles passam por maus tratos graves, como por exemplo tortura, que é algo relatado basicamente por todo mundo que passou por lá. Além disso, é relatado uma contracepção forçada, onde as mulheres são obrigadas a não terem filhos, e aquelas que de alguma forma acabam engravidando são obrigadas a fazer um aborto, isso para evitar que, de alguma forma, o grupo continue a crescer. Isso aqui... Todas essas informações, inclusive desse primeiro trabalho do alemão, de 100 mil a 1 milhão, são de dados oficiais do governo chinês. E assim, a gente tem que aceitar, ou aceita todos os dados do governo chinês ou não aceita, né? Porque sempre tem essa história de, vai confiar nos dados do governo chinês. Então, tudo isso aí é baseado em dados do governo chinês. E um dos dados do governo chinês é que a população de Xinjiang só cresce. Essa história de contracepção forçada é porque esse alemão errou numa matemática básica de padaria e aí ele disse que 80% das mulheres de Xinjiang tinham DIU. E era um número muito maluco. Tipo, mulheres colocando sei lá quantos DIUs por ano, um negócio absurdo assim. E aí a galera foi lá, revisou todos os números que ele mesmo publicou, que ele achou de dados divulgados pelo governo chinês e falou, pô, cara, tá errado, são 8%, inclusive menor do que a média nacional chinesa. E aí o argumento que eles usaram, que também é um argumento bem burro, é que as mulheres não poderiam tirar o DIU em casa. Pois é, porque não é realmente para tirar em casa, né? Tem que tirar com ginecologista. E eu sei disso. E eu não sou uma mulher, eu não uso DIU, eu sei disso porque eu tenho amigas, né? Minha ex-esposa foi pesquisar uma vez para colocar, sabe? Esse é o nível do ridículo da argumentação desses caras. Isso aqui, se for oficializado, é uma prática de crime contra um grupo, né, específico, e seria, portanto, algo muito parecido com o que aconteceu, inclusive, lá na época nazista, né? Por isso que eu acho que existe todo um cuidado de falar sobre o assunto, porque as evidências que existem assustam. As evidências são pelo menos de que a gente tem... Mano, tá atrasado uns 3 anos. Não, 5 já, né? Porque essa história começou lá em 2018. Nem os Estados Unidos mais falam dessa fita aí. Uma quebra dos direitos humanos por lá. A pessoa é presa por um motivo que não é muito bem esclarecido, que parece muito com uma perseguição religiosa, né? E quem sai desse local, quem acaba saindo da China depois para poder contar a história, conta sobre tortura, conta também sobre um momento de prisão onde os documentos são levados embora para que a pessoa não tenha nenhuma chance de fuga, e sobre as proibições, como por exemplo, a pessoa não pode usar uma barba longa, que faz parte da religião dela, ou então uma mulher não... Como é que a pessoa conseguiu sair de lá se o governo tomou os documentos dela e ela não podia fugir? Pode usar um véu, que também é proibido. E tudo isso teria começado lá em 2014 e foi amplamente aumentado em 2017. Os campos de reeducação sim, né? Mas os ataques terroristas começaram muito antes. Eu já falei isso em vários vídeos, eu falei inclusive no Inteligência Limitada. Pode ser que existam violações de direitos humanos em Xinjiang? Pode. A própria ONU fala isso lá no relatório da Michelle Bachelet, o ano passado, né? Ela vai lá e no fim do relatório ela fala isso. É muito provável que exista violação de direitos humanos em Xinjiang. Pode ser, pode. Que é como essa questão que ele falou, de véu, de Barbie, etc. Né? O que não se tem prova até hoje, que não adianta, não existe prova até hoje, e não sou eu defendendo, é que realmente não tem prova, é de genocídio e campo de concentração. Não tem, simplesmente não tem. Então os campos passaram a ser gerenciados por militares e defendidos como se fosse literalmente uma prisão. Inclusive em Xinjiang a gente tem muitos muçulmanos e por isso a gente tinha milhares de santuários muçulmanos, ou então cemitérios, ou então mesquitas, né? E ao todo, nos últimos anos, a gente teve 16 mil desses locais sendo destruídos por conta da... A gente quem, cara? A Xinjiang tem 25 mil mesquitas. Pressão contra os uigures. Para quem já foi para lá, o testemunho é de que se você não se adapta à língua, por exemplo, você passa por tortura. Além disso, além das pessoas que vivem por lá... Isso aí, cara, eu conheço gente de Xinjiang que nunca me falou esse tipo de coisa, por exemplo. Caçadas que podem ser presas, a gente tem também relatos de pessoas que foram deportadas de alguns países diretos para a China por serem uigures, como por exemplo deportações do Egito e da Arábia Saudita. O que chama a atenção é que esses dois países são países de maioria muçulmana e que estariam deportando pessoas muçulmanas para a China para poder ir para um campo de concentração, né? Que não é um campo de extermínio, mas é uma prisão por motivo religioso. E recentemente a gente teve o Bin Salman, que é o cara que manda na Arábia Saudita, indo até uma reunião com a China, uma reunião que está anunciando bilhões de dólares ali, né, em acordos, falando que aprovava a caça ao que ele chamava de extremismo que acontecia dentro da China. Ou seja, ele meio que concordava com a China com a leitura de que existiam ligações com o extremismo. Os Estados Unidos tiveram lá os ataques do 11 de setembro, matou 2.000 e poucas pessoas. O que eles fizeram? Eles invadiram o Afeganistão
destruíram o país, gastaram $1 trilhão para destruir o país e deixaram 92% da população em insegurança alimentar. Não tinha um afegão no 11 de setembro, mas tinha vários caras da Arábia Saudita. Os Estados Unidos não invadiu a Arábia Saudita. Tá? Esse é um detalhe bem interessante. Mas aí é isso que os Estados Unidos fez, né? Foi lá, prendeu paquistanês, prendeu um monte de afegão, levou lá para Guantánamo, deixou os caras presos. Tem gente presa em Guantánamo até hoje sem julgamento. Estados Unidos saiu destruindo o país a rodo por causa disso. O que a China fez? Reeducação. Mas aí a China está errada. Aí sabe quem fez isso também? A França. A França, porque a França colonizou países muçulmanos, então tem uma população grande de muçulmanos na França, que teve lá também ataques de extremistas religiosos, como o Charlie Hebdo, e um padre que foi decapitado e tal. A França fez centro de reeducação. Ninguém falou nada, olha, isso aqui é um campo de concentração. Por que será, né? Sendo que a França tem histórico de campo de concentração e tem histórico de matar pessoas por serem muçulmanos. Por isso, aquela caça e aquele tipo de repressão era necessário. Ainda segundo o BBC, em 2020, a gente teve ali mais indícios que seriam graves, né? De que em Xinjiang a gente teria 280 campos de concentração ou então campos de educação ou presídio, né? Um dos testemunhos mais famosos. Então, essa parte aí dos 280 é interessante que assim... Existe uma instituição na Austrália que chama de Think Tank, né, que é um grupo de estudos, que é um grupo de estudos militar. Eles pegaram um monte de foto de satélite e basicamente tudo que tinha prédio alto, cerca de arame farpado no muro, tinha muro alto, cerca de arame farpado e torre de vigilância, era um campo de concentração. Simples assim. Simples assim. Foi isso que eles fizeram. E aí, assim, a gente vai lá descobrir quem que banca esse grupo de estudos, a Lockheed Martin, que é a maior empresa armamentista dos Estados Unidos, a Raytheon, que é a terceira maior empresa armamentista dos Estados Unidos, e o Congresso dos Estados Unidos. Então, de novo, totalmente isento. Os caras pegam imagem de satélite, prédio alto, arame farpado, campo de concentração. Quantas escolas no Brasil não seriam classificadas como campo de concentração nesse caso? É de Tursunday Xiaodong, que passou 9 meses em um campo de concentração de Xinjiang em 2018. Ela testemunhou que as mulheres eram retiradas de suas celas todas as noites e violentadas sexualmente por um ou mais homens. Isso eu não sei. Ela consegue contar essa história porque ela fugiu da China depois da libertação dela e conseguiu ir para os Estados Unidos, onde inclusive conseguiu agora um asilo político. Inclusive, quando se fala desse assunto, o contraponto que talvez seja mais levantado é sobre práticas parecidas que os Estados Unidos façam, fazem pior, né? Ou até dentro do próprio país. Como, por exemplo, algumas cadeias que ele construiu ali pelo México, por El Salvador, Guantánamo. onde ele faz práticas diferentes do que ele aprova. Em inglês eles chamam isso de black sites, né? Que é onde eles pegam essas pessoas, somem com elas para outro lugar do mundo e é isso aí. Do próprio território, né? Essas alegações são todas muito válidas, tanto quanto essas que a gente está trazendo. Então, tipo, no vídeo de hoje, a gente está falando sobre esse assunto. Em algum momento, a gente pode falar sobre um assunto envolvendo os Estados Unidos. Inclusive, qualquer tipo de recomendação de vocês é válido pra gente, porque a gente pode fazer ainda mais material por aqui. Então, continuando no testemunho dela, ela contou que em maio de 2018, ela e uma colega de cela, uma mulher na casa dos 20 anos, foram levadas para sair à noite e apresentadas a um chinês que usava uma máscara, que era como eles se mostravam para elas, normalmente na hora do abuso, né? As duas foram separadas e ela estava menstruada, e quando descobriram isso, eles ficaram irritados, partiram para cima dela, tiraram a roupa dela e enfiaram na vagina dela, algo como se fosse ali um cilindro, né, para poder dar choque. Enfiaram dentro dela e deram um choque dentro dela, inclusive ficaram fazendo isso por horas. Tem um relato na internet, basta pesquisar, e dá pra ver que não é um tipo de coisa que normalmente alguém só inventaria, né? Alguém ia aparecer por aí contando, até porque... Então, assim, eu não conheço esse relato dela, né, mas contra-argumentando o que ele diz, essa pessoa que poderia contar coisa, né? Tem aquela menina da Coreia do Norte, que ela é extremamente famosa por inventar mentiras, né? Acho que a mais engraçada foi ela falar que quando falta luz na Coreia do Norte, porque realmente falta bastante energia na Coreia do Norte, as pessoas estão no metrô, elas descem para empurrar os trens. Trens que pesam, sei lá, 100 toneladas, quanto é que pesa um trem de metrô? Não sei. Então, assim, né? A filha do embaixador lá que morava no Iraque, que falou que viu os caras matando bebê em incubadora e era mentira, sabe? O que mais tem, principalmente gente que cai na mão dos Estados Unidos, é pessoas que saíram desses países e que inventam mentiras. É o que mais tem. Eu não estou dizendo que o testemunho dela ali é isso, né? Mas só contrapondo o que ele falou.
Depois que ela fez isso, ela não pode mais voltar para onde ela veio. Então é algo bem arriscado para você só inventar. Tudo bem que a gente tem pessoas malucas hoje que fariam tudo por fama, né? Mas eu acho que não é a questão aqui. E mas tem outros casos, por exemplo, como da Merigu Tursum, ela que nasceu na China em 28 eu acho que eu já vi essa aí. E morava com a família dela numa província mongol de Baingolin, que fica lá em Xinjiang, né? Ela foi estudar no Egito, onde se casou e teve trigêmeos. Então ela morou um tempo no Egito, ela era da China, foi morar no Egito, e em 2015 ela voltou para a China, né? Na época ela voltou sem o marido e voltou apenas com os filhos dela. Quando ela chegou na China, ela chegou no aeroporto, ela foi levada sob custódia pelas autoridades chinesas até um campo de reeducação. E durante esse tempo ela foi afastada dos filhos dela, e inclusive um desses filhos foi para um hospital quando ele estava doente e acabou não voltando vivo. O menino perdeu a vida e ela obviamente desconfia do porquê que ele teria falecido. No depoimento dela, ela relatou que foi espancada, passou fome, foi eletrocutada, e tudo isso bate com o testemunho que a gente trouxe antes. O que não prova nada, mas é só mais um indício. O marido dela voltou então para a China em 2016, foi preso e foi condenado a 16 anos de prisão. Inclusive, ela não sabia sobre isso porque não existe nenhum tipo de comunicação oficial, é um direito que não é dado para quem é preso nesse tipo de local. E ela só soube disso em 2018, porque em 2018 houve um vazamento de dados muito grande, onde foi falado inclusive sobre quais eram as intenções ali, né, do local e quanto tempo alguém deveria ficar ali para ser reeducado. No plano que foi vazado, falava sobre 2 anos de experiência para a pessoa. Caso a pessoa falasse a língua deles, que era uma exigência, a pessoa abandonasse os ritos que fossem religiosos, a pessoa abandonasse, por exemplo, o uso da barba e tudo que era envolvido. Esse da barba aí mesmo, eu sei que é verdade. Uma outra pessoa, em 2 anos, ela poderia de fato sair do local. Tanto é que pessoas saíram do local com 9 meses, com 10 meses, porque provavelmente passaram por tudo que era pedido. Mas aqueles que não se adaptam, aí sim continuam no local e podem ser vistos como reincidentes, por isso ser condenados a uma pena maior, como é o caso do marido dela, que mal chegou no local e pegou 16 anos de prisão. A China alega, né, que está combatendo o terrorismo e tentando integrar os uigures dentro da sociedade, por isso precisa da reeducação. É o que eles falam. Em 2019, depois que um grupo de 22 países, incluindo Canadá, França, Alemanha, Reino Unido e Austrália, se manifestou pela primeira vez sobre os campos de detenção, Pequim reagiu divulgando uma carta de defesa assinada por embaixadores de 37 outros países, incluindo a assim, quem condena, né, são os países branco-ocidentais, né? E aí tem um texto que mostra aqui. Será que tem alguém tocando uma porta? Acho que não. Tem um texto que fala dela aqui, né, que ela tava que ela ficou presa por uns 20 e poucos dias, essa última mulher que ele falou ali, né? Que ela estava no hospital, inclusive, em 2016, em Urumqi, e que eles saíram da China com ela e um dos filhos em 2016. Um outro filho e uma filha saíram em 2018 e eles nunca voltaram para a China. Não sei. Rússia, Arábia Saudita, Nigéria e Coreia do Norte. Em 2020, então, a ONU solicitou acesso à região a fim de vasculhar, né, e saber o que estava acontecendo, mas não teve nenhum tipo de resposta, o que seria importante. A ONU ir até o local e poder ver o que está acontecendo. Tem até um irmão dela mostrando mensagens que seriam dela, dizendo que ameaçaram ela para contar essas histórias e que agora ela não pode nem voltar para a China se ela quiser. Sendo por lá, né? Os Estados Unidos então impuseram sanções ao secretário do Partido Comunista de Xinjiang, que é o Shen Kuang, e a mais 3 autoridades que também estariam envolvidas em toda a formação. Sabia que eu já tinha visto ela em algum lugar. Atualmente, qualquer tipo de empresa ou cidadão que seja americano não pode fazer negócios com empresas ou envolvimentos que tenham participação dessas pessoas. Em outubro de 2020, um grupo de 39 países que foi liderado pela Alemanha fez um protesto na ONU falando que a China precisava respeitar os direitos humanos, particularmente os direitos de pessoas pertencentes a minorias religiosas e étnicas, especialmente em Xinjiang e no Tibete, que são justamente os 2 locais que são autônomos dentro da China, né? É assim, como eu falei, né, Tibete e Xinjiang eles têm uma importância muito grande para esses colonizadores, porque eles querem repartir a China desde sempre, né? Existe esse movimento lá desde que a China acaba com o império e se torna uma república, de não querer deixar a China se reorganizar. O Churchill já falava isso 100 anos atrás, eles não podiam deixar a China se reunificar porque teria muito poder, né? Já eram mais de 500 milhões de pessoas naquela época. Então existe um interesse muito grande desses países. Fora, como eu falei, Xinjiang tem muito gás, tem petróleo.
Muitos dos que passam por lá e que conseguem uma aprovação no final e que são liberados, fogem da China e vão para algum local onde possam ser recebidos, né, e recomeçar a vida. Existe um cara que fez uma ONG holandesa que ajuda os uigures, chamado Ablet Bakir, que já falou sobre o assunto e eu vou ler o que ele fala sobre para vocês. O objetivo é eliminar os uigures do território chinês, seja evitando que nasçam novas pessoas da etnia. O mais doido é que, como eu falei, né, a população de uigur só cresce. Aí os caras falam que a China quer eliminar os uigures. Seja acabando com os hábitos locais. O que está acontecendo é genocídio, querem acabar com os uigures de qualquer forma. Ou seja, né, ele alega que as pessoas ou são mudadas por completo para poder ser aceitas dentro da sociedade chinesa, ou então elas são proibidas de terem filhos, né, para poder passar em frente àquela cultura que elas têm, ou então de fato elas são exterminadas, são executadas. Nossa senhora, como aconteceu com um número grande de pessoas, até naquele momento de protestos, como a gente trouxe durante o vídeo, certo? Ai, 12 milhões de pessoas, cara, tu mesmo falou, né? Aqui, 5 minutos aqui de casa tem um restaurante uigur. Então, esse foi um vídeo tentando falar um pouco sobre esse assunto que é muito complexo, muito delicado, porque como a gente falou, não existe extremamente enviesado, porque deu só o ponto de vista da galera que realmente está conectada com os Estados Unidos, né? Como eu falei, esse grupo de estudo da Austrália, esse pessoal que fugiu, como ele mesmo disse, eles fugiram para os Estados Unidos. Uma unanimidade do que está acontecendo, do que de fato rola por lá, porque não tem essa abertura dada pela China, né? Até por uma visita oficial de outros países, cara, ver o que de fato rola por lá. Nossa, né? Mano, isso é uma mentira, assim, mentira, muito mentira. Mais de 300 diplomatas de países muçulmanos já vieram a Xinjiang. A ONU veio a Xinjiang. E o mais engraçado é que, assim, o Ocidente branco ficou enchendo o saco que a ONU deveria vir para Xinjiang. Quando a Michelle Bachelet falou, estou indo, os Estados Unidos e a Europa falaram, não, você não pode ir, porque é errado, porque a China vai te mostrar só o que eles querem te mostrar. Você nunca vai ver realmente o que acontece lá em Xinjiang. Então, sim, veio muita gente a Xinjiang. Enquanto isso, a gente vai tendo indícios que vão aparecendo aos poucos, que dão a entender que de fato existem esses locais, que essas pessoas não estão mentindo, que estão testemunhando, né? Só a gente não sabe qual que é a proporção exata. Falam, por exemplo, de 1 milhão de pessoas, talvez não seja 1 milhão, talvez sejam 100 mil pessoas, o que não diminui em nada a importância de cada uma dessas vidas, né? É preso, cara, tem mais de 1 milhão de pessoas presas no Brasil, cara. Tem 2 milhões nos Estados Unidos. Tem mais gente presa nos Estados Unidos que na China. E a China tem 5 vezes a população dos Estados Unidos. Esse é o nível do absurdo. Ninguém fala que... Quer dizer, ninguém fala não, muita gente fala, né? Mas esses países todos que estão preocupados com os uigures, inclusive que estão assistindo o genocídio da população palestina, eles não falam que está rolando a escravidão 2.0 nos Estados Unidos, falam? De pessoas que têm o direito, por exemplo, de serem muçulmanas e de morarem em Xinjiang ao mesmo tempo. Deveria ser. Pô, sexta-feira, aqui não, lá em Guangzhou, os caras fecham uma rua só para fazer um mercado muçulmano. Uma das mesquitas mais antigas do mundo, 3 das mesquitas mais antigas do mundo ficam na China. Uma é aqui em Guangzhou. Tem 1.300 anos, eu acho. Assim em qualquer lugar do mundo. O cara tem a sua religião, ele pode morar naquele local. A gente sabe que alguns locais não são. Por exemplo, no caso da Palestina e Israel, que tem um conflito que parece eterno. Mas no caso da China não se fala sobre, então quando a gente ouve parece, opa, como assim? Por conta de religião? Por conta de um movimento que é cultural? O cara mete a foto do 50 Cent sem camisa lá no fundo. Muito por conta também da sensação de que a China ela é uma única coisa, que é uma sensação que é colocada dentro de cada chinês, é uma sensação de que o governo pertence a cada chinês, né? De que o governo está liderando pelo bem comum, pelo bem maior. E não tá? Então, quando se é visto alguém que é de fora da China, normalmente tem uma reação extremista, uma reação de afastamento. Inclusive, muitas vezes os chineses, quando vão interagir com outras raças, outros povos... Outras raças? Pô, mano. E aí tá vendo que o cara tá falando por 1,4 bilhão de chineses, né? Costumam ter hábitos que são racistas. Por quê? Porque não tem essa convivência. E o brasileiro que tem uma convivência de 400 anos com negros não é racista porque tem convivência, né? Nossa, mano, meu Deus do céu, cara. Cabe esse vídeo, cara. Dá muito valor para sua família, pessoas que são próximas a você, que são parecidas contigo. Então, inclusive, até entre os chineses, quando alguns se destaca muito, existe uma repressão por conta da forma como a sociedade se porta em geral. É que esse cara já morou aqui na China? Ou ele conhece os chineses que moram na Liberdade? Isso obviamente não quer dizer que todo chinês seja assim, por exemplo. Existem locais que são mais abertos até. Isso pode mudar de um estado para outro, de uma cidade para outra e de uma pessoa para outra. Mas a gente sabe que de uma forma geral, esse é colocado para cada um desses 1,5 bilhão de pessoas. Como por exemplo, a gente teve aquela questão da proibição de ter mais que um filho, né? O governo conseguiu fazer com que as pessoas seguissem isso. Por quê? Porque o governo tem autoridade dentro de cada lar, de cada casa, de cada pessoa. Não, cara. Nossa senhora, mano. Meu Deus do céu, mano. Que parada rasa.
o bagulho que eu uso ali para almoçar é mais fundo do que essa argumentação. A lei dos filhos únicos tinha muita brecha. Muita brecha. Por exemplo, minorias, justamente por serem minorias, nunca entraram na lei do filho único. Agora que tem aí uma limitação de algumas minorias para 3 filhos. Mas, de modo geral, gente da roça não tinha limitação. Ou alguns locais de roça, se tivesse uma menina, poderia ter um menino depois, para ajudar a levar a família para frente, porque tem mais isso, porque a menina casa aqui com a família, né? Quando ela casa com a família do marido. No fim, era tanta brecha que só 36% da população chinesa se encaixava na lei de filho único. Esse é o nível do ridículo dessa argumentação que esse cara está falando, que o governo está em todas as casas, eu ganho de Big Brother. Nossa, cara, pelo amor de Deus, cara. De cada família, entendeu? Então, como o governo aqui está se portando falando que os caras são extremistas e que eles precisam de um tipo de contenção, as pessoas vão acreditar nisso. É muito Os caras fizeram ataque terrorista pela China inteira, mano. Pelo amor de Deus, tem vídeo no YouTube disso, cara. Você perguntar para o chinês, ele tem uma opinião diferente do que o governo está vendendo naquele momento, porque ele confia no governo e ele acredita no que o governo está fazendo. E isso também porque a China nos últimos anos vem crescendo muito na parte econômica, então toda a população vê aquilo e fala, não, tá dando certo, vou continuar confiando no governo. E pode ser que esteja dando muito certo em vários quesitos, mas ao mesmo tempo pecando, por exemplo, nessa situação aqui. O que a China teria que fazer nesse momento é se abrir para o mundo. Ah, tá. De novo, né? Eu não sei se esse cara já morou na China, mas mesmo que tenha morado, né? Ele tá dizendo o que a China tem que fazer. O mundo poder visitar o local e falar, Mano, tá errando nisso. Mano, é 2023, cara. Quase 2024, já, o que eu falei. Já veio uma caralhada de gente aqui. É muita preguiça pra fazer. Foi muita preguiça pra fazer esse vídeo. Isso, ou então realmente aumentaram muito, não tinha tudo que estavam falando, mas tinha isso de errado, e agora tem que corrigir e seguir de uma forma limpa. Claro, foi o que a ONU fez, mano. Demonstrar grandeza agora. Não virar as costas pra todo mundo e falar que tudo é uma manipulação do mundo contra ela. Nossa, cara, de novo, muita preguiça pra fazer esse vídeo. Né? A ONU tem um relatório de 54 páginas sobre o Xinjiang, cara. Eu acho que seria isso um movimento até de liderança pelo mundo, já que eles vão ser a maior economia do mundo. Vou ter que vir aqui, né? Vou escrever aqui no cara. Olha lá. Mano, a ONU veio a Xinjiang. Oh, meu Deus do céu, Xinjiang. Tem um relatório sobre meu Deus, cara. Tá bom, né? Tá bom. Já deu muito longo esse react.